Antes desse vídeo começar, eu gostaria de agradecer as duas pessoas que se tornaram membros do canal desde o último vídeo. O Eu Sei Lá, que tem uma foto de perfil invejável, e o Senhor Etenemundos. Muito obrigado de verdade a vocês dois. E se você quiser virar membro do canal e ajudar esse rapaz necessitado que vos fala, eu serei extremamente grato. Agora sim, vamos pro vídeo. Lembrando que esse vídeo é a parte 2 de um outro, então se você ainda não assistiu ele, clica no card ali em cima e veja, porque tá bem divertido. Agora sim, vamos pro vídeo. Vem comigo nessa sequência. Triste porque a Ivy tem uma voz sem graça. Essa Brawler nunca teve uma voz que eu pensei, caramba, essa voz é boa, ou então pelo menos uma fala que salvasse. Poderia estar no tier acima, porém eu acho que não é uma voz muito agradável de se ouvir num jogo como o Brawl. Sendo bem sincero, talvez a Ivy em si seja um erro, tirando a gameplay e mecânica dela que eu gosto. E o Feng também tem uma voz sem graça. A voz dele em si não é o maior problema, mas a situação é que as falas dele são meio delicadas e que tem muito Feng nas partidas. Você vai ouvir muito a voz dele e vai acabar enjoando. E os players desse maldito também não ajudam, né? Supercell deu aquela porra de pin de graça, e daí em diante só o que tem é os players desse bicho mandando esse emoji. Não tem como não se irritar. Cês não dão uma dentro em Supercell. E eu só dou já o Frank calado é um poeta. O cara não fala nada com nada, ele vem dizendo aquele eu só fico o que disse fiote, e ele vem de novo falando e no final acabo que eu não entendo nada e fica por isso mesmo. Uma voz que faz sentido com ele, mas que é bem ruinzinha. E o Gale pra mim tem uma voz delícia, é uma voz de um senhor de idade, mas que eu acho muito bonitinha. Ela me atinge como um abraço caloroso de um vovô. E também que olha o rostinho do dublador dele. Você teria coragem de dizer pra esse senhor que a voz dele é ruim? Eu não acredito nisso. Você pode até ser meio Edgar meio Mortis e ser o maior hater do Gale, mas você não faria tamanha crueldade com este bom senhor. Olha só pra ele e me diz se ele não é o homem mais puro e bondoso que já pisou nessa terra. Vai mesmo magoar este rapaz? Você não teria tamanha audácia pra fazer isso. Eu amo esse velho narigudo, meu Deus do céu, que Brawler bom. Oh, Gale, still got it. Já o Eugênio pra mim tem uma voz tenebrosa. Pra dar uma colher de chá, eu confesso que não acho enjoativa a voz dele. Só é confusa mesmo. Você não sabe o que ele tá falando nem o que ele quer. É uma grande incógnita, mas pelo menos não é enjoativa ou chata igual é o Frank. Fora que pelo Eugênio ser fofo eu ignoro a voz dele, sabe? E o Griff, igual eu falei no último vídeo, tem uma voz boa. As falas dele são o principal charme nele, mas é inegável que a voz dele combina perfeitamente com o Brawler. Passa o ar de alguém rico e dono de algo. E nesse caso é de dono do meu coração. Logo após tem o Gronk, pra mim também tem uma voz delícia. Custei pra lembrar as falas dele igual. Acontece com todos os Brawlers, mas a dele é bem boa de se escutar. Não vai enjoar, combina com o Brawler e é boa de se ouvir, principalmente se você estiver com um fone bom. Uma voz perfeita pra SMR igual a minha. Até porque cês estão ligado, né? A diferença é que eu já tô nesse ramo há meses e epa, falei demais, esquece isso aí. E o Henk tem também uma voz delícia. Tu pode odiar esse Brawler, tu pode achar ele um erro e o pior boneco que a Supercell teve o desprazer de criar, mas todos temos de entrar no consenso. A voz dele combina de forma magistral com o Henk e é muito boa de se escutar. É grossa e imponente. Se eu fosse insultado violentamente por essa voz, ia embora toda a minha vontade de jogar minha dignidade, minha honra, minhas roupas, minha reputação e tudo que acreditei um dia. Seria uma situação complicada. Por outro lado, a Jax definitivamente fala. A voz dela sempre foi algo que eu pensei, e na verdade eu nunca pensei na voz dela. Eu gosto do fato dela falar palavrão. Obviamente a censura dela não é tão boa quanto a minha, mas tem seu charme, não enjoa nem irrita, então isso por si só é maravilhoso. Entretanto, a Janete pra mim tem uma voz boa. Não vou mentir que naquela fala que ela canta eu fico meio revoltado e só quero que ela feche a matraca, mas nas outras eu acho que a voz dela é aceitável, é justa, é honesta. Uma voz boa, então gados dela podem ir sossegando isso aí, pelo amor de Deus. Na sequência tem a Jessie, que também tem uma voz boa. Essa aqui provavelmente é a única Brawler que nesse momento eu não tô lembrando de nada que ela fala. O Alzheimer nesse momento tá batendo forte, tal qual o Popó batendo no Bambam, mas é uma voz boa, pô, é uma voz boa. Não lembro de nada que ela diz, mas é uma boa voz, pode confiar em mim. Contudo, o Kit definitivamente fala. Tem uma fala em específico dele que eu gosto e me diverte. Acho um bom trocadilho, uma boa sacada, mas de resto pode excluir. Pior que ele tá no tier definitivamente fala. Então restaura e esquece o que eu disse, rapaziada. Pode deixar do jeito que tá, eu permito. E os Bonanza Bros seguem a mesma linha de raciocínio. É que aqui temos duas vertentes, né? A voz do Léo Rick é paia, simples, bucha, fraca, e a voz do LOL que é simplesmente isso daqui. You will pay for your insubordination. Essa voz dele é simplesmente maravilhosa. Como tá só no super, acaba deixando o Brawler nesse tier. Mas se um policial me aborda e ele tem essa voz, meu amigo, eu virava de costas e levantava as mãos, sem ele precisar terminar a frase. E mesmo sabendo que eu não fiz absolutamente nada de errado. Tá bom, policial, eu me rendo.
Pode comer meu cu. Por outro lado, Leon pra mim tem uma voz sem graça. Pra ser sincero, absolutamente nada desse brawler me chama a atenção. Muito pelo contrário, tem várias coisas nele que eu não curto. Não à toa eu mal jogo com esse boneco e também porque ultimamente nem no brawl eu entro direito. Tanto que vocês me pedem um vídeo ofendendo ele. Pode deixar que em breve terá hehehe. Contudo, o Lu tem uma voz boa. Aqui eu talvez seja apedrejado ou humilhado, mas a voz dele nunca me enjoou e nunca me irritou. Fora que é uma voz bem diferente do habitual. E pra mim combina com o brawler. Não é aquilo que se diga meu Deus, mas que voz maravilhosa. Mas pra mim ela funciona. E a Maze igual eu dei um prelúdio antes tem uma voz horrorosa. Eu lembro que enquanto eu jogava com ela no seu lançamento eu não conseguia distinguir se ela tava brava, triste, revoltada, feliz, querendo rebaixar o chevette, ofendendo ou sei lá o que. Todas as falas são no mesmo tom. E até quando era pra ela teoricamente estar ofendendo, só parece que ela tá calma. Não querendo falar mal da dubladora dela, claro. Mas foi um trabalho ruim. E youtuber querendo falar de trabalho alheio, vê se pode um negócio desse, é mole ou não é. E a Mandy pra mim tem uma voz sem graça. Eu já vi uma rapaziada falando bem da voz dela e da sua dubladora, mas pra mim é uma voz chata, que me irrita e é provavelmente a única coisa que não gosto nessa brawler. Me dá vontade de jogar com o jogo mutado em algumas falas especificamente. Aí em Panchampo que tu quer tá mole. Ah moleque, entra na Play Store aí e abaixe sua bola, vá. Continua quieto no teu canto e só assiste eu pronunciar verdades. Meu pau te deixo com saudades. Contudo a Max pra mim definitivamente fala, essa é pra mim a brawler mais facilmente esquecível de todo o jogo. Muitas vezes eu esqueço que ela existe e eu nunca jogo com ela. Mais fácil eu lembrar o que comi no almoço do que lembrar dela, e olha que minha memória é ruim, hein? E a Meg, hein, meus amigos? Acho que é consenso que ela calada é uma poeta. Essa brawler calada é só sei que nada sei. Essa boneca calada é a dúvida, é o princípio da sabedoria. Essa menina calada é a verdadeira desaparição de uma grande dor. É o que produz insuperável alegria. Esta é a essência do bem, se o entendemos direito. E depois nos mantemos firmes e não giramos em vão falando do bem. Ai, mas isso daí não é poesia e sim filosofia. Se foda! Por outro lado, a voz da Melody é boa, é legal de se escutar e tudo, mas o principal ponto é que em algumas falas dela essa brawler geme. Vou deixar algumas delas aí de fundo. Não sei se a Supercell esqueceu que isso é jogo pra criança, nem sei por que ela fica fazendo isso, mas vai por mim. Se alguém da sua família escutar isso e vier perguntar sobre, fala que tá vendo X vídeos. Vai ser muito mais fácil de explicar. Entretanto, um mico calado é um poeta. Dessa vez ele não solta poesia, filosofia nem nada, até porque no caso dele eu prefiro que ele fique calado e bem longe de mim, igual os main dele. Por favor, permanecer a uma distância segura de mim, se possível em outro país. E o Mortis, ai ai meu amado Mortis, ele sem remorso nenhum vai pro último tier. E eu não sei se vocês já viram o dublador dele, mas esse velho caduco careca conseguiu fazer a voz mais insuportável do jogo inteiro. Esse infeliz já tá decompondo, mas mesmo assim ele decidiu fazer a voz dele. Não à toa eu chamo de defunto. Se tu quiser eu compro o teu caixão, amigão. Faço esse favor pra ti, pra garantir que tu nunca mais vai fazer uma voz minimamente semelhante ao do Mortis. Eu suplico, pelo amor de Deus, vai pra casa do cara. Contudo, o Mr. P também definitivamente fala. Eu tenho de ser sincero que eu gosto da voz dele, não à toa. Cogitei colocar mais acima, mas eu pensei que se caso fizesse tal peripécia, iam cair matando pra cima de mim. Então, como eu acho que tenho umas coisinhas ainda pra viver, eu prefiro evitar essa lástima. Na mesma lógica e tier temos a Nami. Tem algumas falas dela que combinam com sua voz, mas como já falei antes, eu estou analisando a voz e não as falas. Logo, essa se torna uma brawler exclusivamente pra encher tempo do vídeo. Olha que infelicidade pra minha pessoa e total êxtase pra vocês. Por outro lado, a Mita tem uma voz sem graça. Em absolutamente nada que ela diz eu soltei um sorrisinho de canto de boca. Nenhum pensamento do tipo caramba, a voz dela é massa. Nada disso. Meus pensamentos enquanto jogava com ela são outros do tipo vai lá Ursão, faz o que tu sabe fazer de melhor. E outras coisas que se eu falar o canal fica sem vídeo por muitos anos. Se é que vocês me entendem. Então, como falei antes, prefiro evitar essa lástima. E o Otis é o seguinte, eu gosto da voz dele. Obviamente não entendo porra nenhuma do que ele tá falando, mas esses barulhos dele me vêm com muito boas intenções, hein? Esse rapaz fala somente o necessário. Dentre os brawlers não falantes que falam, ele provavelmente é um mais agradável pra audição. Só deixei nesse tier mesmo por puro medo de ser apedrejado nos comentários. Até parece que tenho medo, né? Ofendi Spike e Feng. E cês acham que eu tenho medo? Nada disso. Somente a calvície e disfunção erétil. E mulheres me assustam e causam medo. O resto é detalhe. Na sequência temos a Punk. Por mais que tenha tido muita sorte pra nome, definitivamente fala. Essa brawler pra mim é o retrato desse tier. A voz dela pra mim não é nada demais. As falas são maneiras. Mas como a gente não tá analisando isso, terei o infortúnio de deixar a minha parceira de nome nesse tier. Não é você, Pan. Sou eu. E a Pérola tem uma voz sem graça. Ai ai, essa brawler, eu tô longe de
pode ser um dos haters mais vívidos dessa boneca, mas eu concordo que ela não tem nada de novo a apresentar, e a voz dela não foge disso. Nem as falas se salvam, e tem até algumas coisas que ela fala e eu fico pensando, rapaz, talvez as falas do Cordelius não sejam tão ruins assim, hein? Fico só pensando nisso de vez em quando, sabe? E a Piper pra mim também tem uma voz sem graça. Eu já não achava a voz dela nada demais, em algumas falas eu até ficava irritado, tipo um cara me matar e depois mandar o pin dela sorrindo e eu ouvir aquela risada. Eu não sei vocês, mas aquilo desperta o pior em mim. E ver o vídeo dessa mulher fazendo a voz da Piper me fez simplesmente pular a parte dela. É uma voz que eu acho irritante. Algumas falas salvam, mas na maioria delas eu fico com raiva só de ouvir. Eu acho cringe esse recurso audiovisual. Me dá vontade de evacuar desse mundo triste que vivemos. Informamos. Fuleco faleceu. Por outro lado, o Poco definitivamente fala, esse daqui eu nem sei o que eu comento. Pra mim ele fala, e esse é definitivamente o mérito dele. Só não sei se isso é bom ou ruim. Contudo, o El Primo tem uma voz boa. Ele, na minha opinião, tem uma das falas mais memoráveis e viciantes do jogo. Eu, no começo da minha aventura por esse jogo, falava El Primo ou na primeira oportunidade que tivesse. Aí em Panchamp você falou que tá analisando a voz e não as falas, se decide logo meu chegado. Respira, paizão, eu tô sim julgando a voz, mas é justamente ela que faz essa fala ser boa. Porque se é eu gritando o nome ao primo ia ficar muito paia. Mas agora se é esse camarada fazendo fica muito maravilhoso. Ou seja, eu deixando aqui mais uma vez registrado que não sirvo pra porra nenhuma. Eu edito e faço umas paradas aí, né? Coisa que provavelmente não vou me orgulhar de ter feito no futuro. E na sequência já temos o Corujão como uma também voz boa. A dele pra mim não é enjoativa, não irrita e combina de forma magistral com o Brawler. E se o El Primo tem uma fala memorável, esse daqui tenha provavelmente minha fala favorita do jogo inteiro, que é essa daqui. I am watching you. Cê tá maluco? Eu amo essa frase. Obviamente a voz do Corujão ajuda e muito pra eu gostar tanto dela. Mas se fosse uma tier list de frases, esse elemento aqui estaria lá no topo só por ela. Inclusive eu tô te assistindo mesmo, hein? De chinelo, deitado, coluna torta, vamos corrigir isso aí, hein, paizão? Inclusive tô abrindo sua porta agora, então por favor não se assuste. Contudo, o Rico tem uma voz sem graça. Quantas falas dele eu lembro, você me pergunta? Bom, nenhuma, mas eu não gosto delas enquanto enfrento ele, então isso é o suficiente pra ele estar aqui. Inclusive olha ele do lado da sua cópia Pérola. Parece até aquele meme dos Homens-Aranha se apontando, e a Rosa definitivamente fala, a voz dela não é boa de se ouvir mas não irrita. As falas não contribuem nem ajudam, mas ela existe, né? Não à toa tá nesse vídeo e tier. Meus parabéns, maninha Rosa. Na sequência temos o Sam, que tem uma voz delícia. Eu não sei explicar exatamente o porquê, mas eu gosto bastante da voz dele. Pra mim não tinha como a voz dele ser outra além dessa. O Sam é essa voz, mas esse trio não é pro Sun nem eu amo a voz desse calvo. Por outro lado, o Sandy definitivamente fala, as vozes dele são de alguém que tá com sono, obviamente, combina com o Brawler, mas pra se ouvir elas acabam não sendo funcionais. Eu não sei vocês, mas eu nunca conheci alguém que gosta de ver outro humano bocejando. Esse fetiche eu felizmente ainda desconheço. E a Shelly vai ficar no mesmo tier. Aí mas Panchamp ela também tem uma fala memorável. Eu sei disso, mas ela não me atinge como a do El Primo. Ela é boa e a voz ajuda pra se tornar algo marcante. Mas diferente do outro, a Shelly tem uma voz bem ok. Eita, mexi com a Brawler, assinatura do jogo. Vou ser humilhado nos comentários, fujam para as colinas. E logo após vamos com o Sprout, que também definitivamente fala, a voz dele não é nada demais, mas não é ruim. Não enjoa nem irrita. Algumas falas dele eu curto, mas como são musiquinhas e barulhinhos, então não é a voz dele, né, parceiro? Esse tier é dele e acredito que todos estamos de acordo. Por outro lado, o Squeak tem uma voz sem graça. Outro boneco que não fala nada, e a Supercell deve amar fazer Brawler assim pra economizar os seus milhões, não é verdade? Tem uma outra fala dele que eu acho muito boas, mas eu já falei que eu tô analisando acima de tudo a voz e não as falas. Tu não entendeu ainda, seu boboca. E os tu também fala, né? A voz dele nunca me agradou, mas também não irritou, mas eu particularmente acho que é uma voz ruim. Motivos? Porque sim, tem Brawlers que eu só acho isso e não tem explicação, até porque se eu perguntar o porquê de você gostar de mim, você provavelmente também não vai saber responder. Na verdade eu acho que vocês só me acompanham mesmo por pena. Acompanhe nessa sequência porque o Sérgio tem uma voz sem graça. Infelizmente eu não gosto da voz dele, que é feita pelo mesmo Deus que fez a do Byron. Mas a voz desse Brawler realmente enjoa. E dependendo dos casos me irrita. Sei que tem um povo que me acompanha e gosta do Sérgio. Então em homenagem a vocês, um belíssimo vão se fuder. E a da Tara é uma voz tenebrosa. Eu gosto de usar essa Brawler. A voz dela não me irrita, mas realmente não tem lógica nenhuma. Eu fico até com a dúvida de que será que os dois mains dela gostam dessa voz. Acho pouco provável,
insuportável, mas se sim eu teria uma conversa contigo pra poder te estudar melhor. E o Tic é o Tic, né? Já fiz um vídeo ofendendo ele lá, eu falei que eu odeio essa voz. Felizmente eu tô jogando Brawl sem sono ultimamente, então se vier um Tic eu não vou ficar com vontade de arrancar minhas orelhas fora usando uma faca. Inclusive fica a recomendação aí pra vocês, até porque eu me preocupo muito com o bem-estar e saúde de vossas pessoas. Entretanto eu acho a voz da Willow boa. Lembro que no lançamento dela, quando a Brawler tava patética, eu falava eu gostei da voz dela. E hoje em dia que ela tá sei lá, não entendo do meta, eu penso pô, eu gosto da voz dela. Não curto usar essa Brawler, mas esse ponto da Willow eu gosto. Espero que tenha gostado dessa minha mini historinha bem meia boca. E o Dyna tem uma voz sem graça. Aqui eu tenho certeza que meia dúzia de desempregado vai falar aí, mas a voz dele é boa sim, Panchamp. E pra essas pessoas eu só mando um se for. Eu não gosto, e pelo Brawler ser insuportável ela só ajuda você a ficar com mais ódio. Então é um efeito bola de neve negativo. Fez sentido? Acredito que pouco, mas é isso que eu penso. Pra finalizar esse vídeo de forma magistral temos o Spike, que pra mim tem um vozeirão da porra. Mas vai além disso, esse Brawler merece um tier só dele. Quando ele diz, eu concordo sem hesitar. Quando ele profere o, eu chego a arrepiar até os cabelos do sabe muito, não tem jeito. E o Doug tem uma voz delícia, a voz dele é algo que eu gosto demais, e as falas dele são simplesmente maravilhosas. E tem uma coisa que faz esse Brawler estar especificamente nesse tier, até porque já diria um grande filósofo, milkshake brings all the kids to the pool? cê tá maluco nessa daqui? O mano Doug falou o que a humanidade precisava escutar. Falou pouco, mas falou o necessário. Nada temo, pois creio no todo-poderoso mestre Doug. Coma nossos com o mestre. Meu pau te come na farsa de pedestre. Eu só fui percebendo no meio da edição que por algum motivo que só Deus sabe, nessa tier list não tem a Charlie, tem o Ângelo e tem a Melody, que lançaram tem uns meses. Mas a Charlie, o criador dessa tier list, simplesmente olhou pra ela e falou, ó, você não vai ter. Mas mesmo se tivesse ela, eu colocaria ela num tier voz boa. É uma voz que não tem muito o que eu dizer. Eu não gosto tanto, mas eu também não odeio. Dá pra escutar, não enjoa e nem irrita. Então, ponto positivo pra ela. É literalmente esse tier. Não tem outro lugar pra botar ela. E é isso. O main da Charlie não é culpa minha. Então, por favor, não me xinguem aí. Mesmo se xingar, pau nos seus cu. E é isso. Valeu. Então é isso, rapaziada. Espero que tenha gostado do vídeo. Me sigam lá no Insta, Terecoteco e Twitter. Os links estão aí na descrição, juntamente com meu ID no Brawl e meu servidor no Discord. Cogitem virar membro, pois você estaria me ajudando demasiado. Obrigado por verem isso até aqui e nos vemos no próximo vídeo, meus anjinhos.